Olá e bem-vindos a todos! No mundo do esporte, os momentos de alegria e sucesso são rapidamente esquecidos, ao contrário das situações mais embaraçosas. O menor erro, ou evento incomum, está, portanto, gravado na memória de todos, especialmente na memória de seu autor. Imagine um jogador de hóquei profissional que perde um gol em uma rede completamente vazia, uma mãe que entra no ringue com um sapato para defender seu filho, ou um goleiro que literalmente joga a bola para a rede. Prepare-se para experimentar todos esses momentos e mais nos 20 momentos mais embaraçosos do esporte. O jogador de futebol internacional Geoffrey Kondogbia marcou um gol histórico em 2017. Infelizmente, este incrível gol foi marcado contra a sua própria equipe. De fato, durante uma partida entre Inter de Milão e Chelsea, Geoffrey quis limpar a bola em um ponto. Ele tentou limpar a bola da rede com uma longa trave para seu goleiro, mas sua passagem descontrolada por cima da cabeça era muito forte, e ao invés de pousar nos pés de seu companheiro de equipe, a bola acabou na rede. Esse gol ficará nos anais do futebol como um dos mais loucos da história. Aqui está o perdedor mais famoso do hóquei de gelo. Em 2007, durante o jogo entre os Dallas Stars e o Edmonton Oilers, Patrick Stefan teve uma oportunidade única de marcar um gol extraordinário. Depois de receber um passe de seu colega de equipe, Patrick estava pronto para marcar o gol da glória em uma rede vazia. Infelizmente, o jogador de hóquei falhou seu objetivo. E isso não é tudo. Além deste fracasso humilhante, Patrick tentou desesperadamente compensar e acabou tropeçando, dando disco ao time adversário, que conseguiu marcar um gol. Desde então, a carreira de Patrick Stefan definitivamente tomou um novo rumo. Durante uma luta de MMA, John Segas ganhou sua luta de uma maneira muito excepcional. No entanto, seu oponente Joe Harden parecia estar indo muito bem no início. Na verdade, ele estava tão confiante que, para entreter a multidão, fez alguns passos de dança ao estilo de Muhammad Ali. Mas esta pequena brincadeira se tornou um desastre quando John Segas aproveitou a oportunidade para derrubá-lo com um chute devastador, que o deixou inconsciente. Este árbitro viveu a situação mais embaraçosa de sua carreira. Durante uma partida de MMA entre Brietta Carpenter e Serena de Jesus, o árbitro cometeu o terrível erro de levantar a mão do vencedor errado. Serena teve que lembrar ao árbitro, certamente apesar de si mesma, que foi realmente Brietta quem ganhou. Deve ter sido um momento muito embaraçoso tanto para Serena quanto para o árbitro. Durante uma luta de MMA, há necessariamente um vencedor. É perfeitamente normal. Mas imagine que no final da partida, ambos os jogadores são declarados KO. Isso não seria incrível? E ainda assim, foi exatamente isso que aconteceu em uma luta entre Tyler Bryan e Sean Parker. Na verdade, os dois oponentes bateram um no outro com um soco violento, que os deixou inconscientes ao mesmo tempo. O árbitro não podia acreditar em seus olhos. Seria provavelmente difícil declarar um vencedor após uma luta como essa. Mas uma coisa é certa, este é um dos momentos mais incomuns da história do MMA. O boxe é indiscutivelmente um esporte perigoso. No entanto, este perigo é geralmente reservado para aqueles que lutam no ringue. Mas às vezes acontece que o árbitro também pode receber alguns golpes e nada menos que isso. Por exemplo, durante uma luta, Hugo Centenário Jr. soltou um grande tiro com o pé direito apontado para Maciej Sulek, mas ele pousou bem no rosto do árbitro. Naquele momento, Maciej ficou totalmente chocado. Ele deve ter ficado muito feliz por não ter recebido tal golpe. Quanto ao árbitro, ele se recuperou rapidamente, apesar da violência do acidente. Em 9 de novembro de 1989, aconteceu a mais divertida partida de boxe da história. Em oposição a Steve McCarty com Tony Wilson, esta disputa foi marcada por um evento inesperado. De fato, no terceiro round, Wilson caiu e seu oponente, McCarty, conseguiu colocá-lo nas cordas e acertar-lhe, a maioria dos quais ele conseguiu evitar. Mas isso não foi do agrado de Milna Wilson, a mãe de Tony, então ela entrou no ringue, tirou seu sapato e bateu na cabeça de McCarty. A luta foi imediatamente interrompida e a segurança interveio para acalmar a Madre Hen. O árbitro convocou os dois lutadores juntos para decidir se deveriam ou não retomar a luta. Pensando que já havia vencido e ligeiramente surpreso com a raiva de uma mãe superprotetora, McCarty recusou-se a retomar a luta. Wilson foi, portanto, declarado vencedor por padrão. Obrigado, mamãe. Quem disse que o beisebol não é um esporte violento? Este operador de câmera será capaz de responder facilmente a essa pergunta. A razão é que um jogador de beisebol deu um chute muito ruim antes do jogo dos Red Sox. Sua tacada foi tão desajeitada que a bola caiu diretamente na virilha de um cameraman pobre. Enquanto o jovem se agachou de dor, o jogador de beisebol ficou terrivelmente envergonhado. E eu posso entender o porquê. Durante a Copa do Mundo de 2018, Michi Batshuayi teve que enfrentar uma situação muito embaraçosa.
Na verdade, para celebrar o gol de sua equipe contra a Inglaterra, o atacante belga deu um grande chute na direção do gol. Felizmente para o atacante, a bola bateu no poste antes de voltar para o rosto do jogador. Após este incidente, a sequência continua a fazer as pessoas rir. Após a partida da Juventus contra o Hellas Verona, foi realizada uma cerimônia para comemorar o 7º título consecutivo do campeonato italiano. Com câmeras do mundo inteiro assistindo ao evento, o jogador de futebol Mehdi Benatia viveu um momento que jamais esquecerá. No caminho para receber sua medalha no pódio, o defensor tentou apertar a mão das anfitriãs, mas sem sucesso. As duas jovens, que sem dúvida tinham recebido instruções, rejeitaram a mão estendida com um sorriso. Não surpreendentemente, este momento embaraçoso provocou o sarcasmo e a zombaria do mundo inteiro. Titus O'Neil é um renomado lutador americano, e como todos os lutadores dignos desse nome, Titus deve fazer uma entrada impressionante que termina com um famoso deslizamento para dentro do ringue. Exceto, neste vídeo, podemos ver que Titus perdeu completamente sua entrada durante o grande rugido real. Ele tropeçou antes de escorregar e acabou ficando debaixo do ringue. Uma queda memorável que fez comentaristas e espectadores rirem muito, mas deve ter sido muito embaraçoso para o lutador. Rafael Nadal sempre se aproxima dos jogos da mesma forma. Pouco antes de entrar na quadra, o espanhol quente sempre pula algumas vezes nos corredores da quadra. Antes de enfrentar Gilles Müller nas oitavas de final em Wimbledon em 2017, o campeão de tênis não mudou sua rotina, mas desta vez ele bateu com a cabeça pulando sobre uma porta. Deve ter sido bastante doloroso. Entretanto, esta cena incomum fez tanto Rafael Nadal quanto Gilles Müller rirem. Antes de continuarmos com este vídeo, eis a questão do dia. Em que esporte o lendário Babe Ruth se destacou? Opção A, tênis. Opção B, beisebol. Opção C, futebol. Escreva a resposta correta nos comentários e veremos no final do vídeo se você estava certo. No Campeonato Mundial de Atletismo de 2009, em Berlim, Melanie Walker, da Jamaica, saiu vitoriosa do campo de 400 hectares. Ansiosa para celebrar sua vitória, Melanie escolheu compartilhar sua alegria com Berlino, a mascote. A mascote, que por sua vez foi ganha pela euforia, tomou Melanie de costas e começou a correr. Infelizmente, a mascote, que certamente não teve nada a ver com sua cabeça gigante, não prestou atenção onde ia e acabou derrubando o atleta. Afinal, correr de cabeça para baixo em um grande urso de pelúcia não é sem risco. Em qualquer caso, a jamaicana se lembrará de seu retorno por muito tempo. Há dias em que até mesmo Stephen Curry, o campeão da NBA, pode cometer erros terríveis. Prova disso é este vídeo que tem sido exibido repetidas vezes nas redes sociais. Ele mostra Stephen sozinho liderando um contra-ataque e preparando um afundamento quando o escorregador o derruba. O nativo de Akron levantou-se rapidamente para recuperar a bola e tentou um chute de 3 pontos, sua especialidade. O tiro falhado deu a volta ao círculo e terminou com a bola aérea na frente de um público que gostou da sequência. Este é um momento fenomenal. No Rising Stars Challenge, uma competição de basquete, o fulcro dos Pistões de Detroit, André Drummond, jogou um jogo extraordinário. Entretanto, quando foi eleito o MVP, jogador mais valioso, título concedido ao melhor jogador da temporada regular, André, infelizmente, não pôde desfrutar de seu famoso troféu por muito tempo. A razão é que ele caiu da base enquanto Angel Cano estava prestes a entregá-la ao jogador de basquete. Você pode ver o sorriso irado e a expressão de nojo no rosto do jogador de basquete, um cenário surreal que já deu a volta ao mundo. Quando você não sabe mergulhar, é melhor abster-se de fazê-lo, pois a queda pode ser muito dolorosa. Este mergulhador filipino teve uma experiência muito ruim. Durante o salto de 10 pés, este mergulhador foi capaz de fazer sentir sua presença por seu mergulho particularmente falho. Ele até pegou um violento golpe de achatamento cujo esmagamento ocorreu através da multidão. Não é surpreendente que o filipino não tenha sido qualificado e tenha recebido uma avalanche de zeros. Mas, obviamente, a notícia não parecia entristecer muito o mergulhador, e ele preferiu rir disso. O goleiro camaronês Sami Njoku, do Minnesota United, sentiu-se infelizmente a falta de um amistoso contra o Bournemouth. O goleiro tentou jogar a bola de volta rapidamente, mas julgou mal. O resultado, sua liberação foi direto para sua própria rede. Ele deve ter estado sozinho naquele momento. No entanto, mesmo que Sami Njoku não entre na história do futebol por seu talento, seu gol deve ser lendário. Há designers que às vezes criam uniformes muito engraçados. Experimente nessas 3 jovens mulheres que provavelmente estão usando o uniforme mais embaraçoso do mundo. E com razão.
Podemos notar alguns detalhes que podem ser realmente confusos, especialmente na pelve. Não é sem razão que 2 desses atletas escondem seus rostos. Eles certamente não estão muito orgulhosos de seus fatos. Agora é a sua vez de nos dizer qual desses momentos é, na sua opinião, o mais embaraçoso de todos. Além disso, Babe Ruth era uma estrela de beisebol. Ele morreu em 1948 e é conhecido como o maior jogador de beisebol de todos os tempos. Hoje, ele é até considerado nos Estados Unidos como um verdadeiro herói que vai claramente além do beisebol ou dos esportes. Espero que muitos de vocês tenham encontrado a resposta certa.